Bom dia, meus queridos alunos. Hoje nós vamos ter a nossa aula, que é toda relacionada à produção do conto, certo? Hoje vocês irão escrever, produzir um conto. E as nossas orientações, ela está lá nas páginas do livro didático de vocês, 22 e 23. A atividade é a produção textual, ou seja, a produção de um conto. Está certo? Parabenizo aos que enviaram a atividade, pelo empenho, pelo carinho, pela atenção. Vamos seguir, vamos estudar. Está certo, amados? Não precisa copiar, meus amores. Nada do que eu vou explicar aqui é necessário ser copiado. Está tudo no livro, vocês apenas terão como título de informação, de esclarecimento e de orientação para que vocês produzam um excelente conto. Professora, quantas linhas? No mínimo 12, no máximo 20. Posso escrever mais, professora, de 20? Se você gostar de escrever, pode escrever, fique à vontade, eu vou amar. Vou fazer a leitura. Quando produzimos um texto, temos que ter bastante atenção aqui, meus amados, aquelas estruturas básicas necessárias. Pontuação, ortografia, letra legível, organizado. Vamos produzir o nosso texto com lápis. Por quê? Professor, eu quero escrever caneta. Certo, mas você vai precisar fazer uma correção, você vai precisar fazer alguns ajustes e com lápis você vai apagando e vai corrigindo e vai ficando melhor, certo? E também eu farei a correção, caso necessário, vocês fazendo de lápis, eu vou mandar algumas observações e vocês apagam e consertam. Fica melhor, não é verdade? Do que copiar tudo caneta, ter algo errado e ter que fazer tudo novamente. Está bem? E também algo bem importante. Quando vai produzir, meus amores, lembra que tem um título, e o título tem que ser interessante, tem que ser instigante. Não pode ser algo muito óbvio, não, né? Tem que ser algo bem bolado, certo? Ó, nós vamos ter como base do nosso ideias, né? Do nosso conto, aquele conto que nós lemos lá da primeira leitura do nosso livro, que é A Orelha de Van Gogh. Vamos às orientações, certo? Em A Orelha de Van Gogh, o narrador conta uma história da qual participa. Quem é que lembra quem é o narrador? É o menino, né? O filho lá do senhor inventivo, cheio de invenções. Agora é a sua vez de escrever um conto no qual o narrador seja também personagem. Ok, o narrador da história, do conto de vocês é personagem, ou seja, ele conta os fatos, mas também participa das ações da história, do conto. Na sua versão, no entanto, há personagem narrador. Por que é personagem narrador? Porque ele conta, porque ele narra e também participa da história. Deverá ser o credor implacável. E não o filho do dono do armazém. Exatamente. No seu conto, meus amados, o narrador personagem é o credor, ou seja, é o implacável cobrador da dívida do pai do menino, do dono do armazém. Desse modo, o leitor conhecerá os fatos pelo olhar dessa personagem, ou seja, por outra perspectiva, por outra visão. Quando os contos de todos estiverem concluídos, vocês, colegas, lerão, né? Isso seria se nós estivéssemos em sala de aula e vocês iriam fazer uma leitura numa roda de leitura. No entanto, para esse momento, vocês enviarão para que eu faça a leitura, certo? O gênero é o conto, o público-alvo sou eu, não mais os colegas da turma, sou eu. E o objetivo é narrar uma história, evidenciando o olhar de uma personagem do conto, A Orelha de Van Gogh. E a circulação não será mais em sala de aula, e sim, a circulação se dará, né, por via da tecnologia, usando aí o WhatsApp ou o meu e-mail, para que possa ser chegado até a mim, né? Amados, vamos entender o que é que vocês farão. Contarão a história, claro que de forma resumida, certo? Cria o seu título, porque é a sua visão. Você não está criando a visão
do credor implacável? O narrador personagem, ou seja, quem vai narrar e quem vai participar das falas, é o credor implacável, ou seja, é aquele que cobrava a dívida. Ele que vai ser o narrador. Se ele é o narrador personagem, então as ações, os acontecimentos, elas girarão em torno da perspectiva dele, do olhar dele, do ponto de vista dele, e não mais do filho do dono do armazém, que era o garotinho. Então vamos continuar. Planejamento e elaboração do texto. Preciso copiar isso aí, professora? Não. Ao ler o conto novamente, ponto importante, vocês necessitam fazer a leitura novamente do conto para lembrar dos detalhes, das ações, das posturas das personagens e também tomar ciência de como o seu narrador personagem, que é o credor, conduzirá as ações do conto, certo? Você ficou curioso para saber o que realmente aconteceu no encontro entre o pai do narrador e o credor? A ideia é que seu conto narre justamente esse encontro que, em A Orelha de Van Gogh, ficou desconhecido. O desafio é imaginar o que se passou com as personagens do encontro e depois dele sob o ponto de vista do credor. As questões a seguir podem ajudá-lo nessa tarefa. Ok. A produção de vocês, ela terá como ponto de partida, ou seja, como início, o momento da visita do pai do garoto, do devedor, à casa do credor, que exatamente foi narrado, mas para nós no texto não foram contados detalhes de como foi a visita, de como foi a recepção e a não crença do credor em relação à orelha que ele havia levado para tentar, tapeá-lo, dizendo que era a orelha de Van Gogh. Então, a produção de vocês ela vai partir desse ponto, exatamente desse momento. Só que o credor é que será o narrador personagem. É ele que nos contará como foi o encontro, como foi o diálogo, como foram as emoções, o que aconteceu lá naquela casa, que nós não conhecemos e eu vou ficar conhecendo a partir da leitura de vocês. Tá certo? O que pode ter ocorrido enquanto o pai esteve na casa do credor? Isso aqui são indagações. Essas informações elas farão vocês pensar para terem ideias suficientes e imaginação também para criar o conto de vocês, certo? A partir desse ponto, exatamente da visita do devedor ao credor. Como o pai foi recebido e apresentou sua proposta? Qual terá sido a reação do credor diante do oferecimento da orelha como pagamento da dívida? Que sentimentos e pensamentos essa oferta provocou nessa personagem? Em qual momento o credor percebeu que tudo era um plano do pai? Havia mais alguém na casa do credor? Essa personagem participou da conversa ou da sequência dos acontecimentos? Outro ponto importante, vocês podem colocar uma terceira pessoa dentro desse momento em que o devedor foi visitar o credor. Vocês também podem colocar uma outra pessoa como participante. Alguém que estivesse lá na sala ou recepcionando lá na casa do credor, né? Não sei, vocês imaginem aí para poder criar de forma bem interessante. Organize o que você imaginou em uma sequência narrativa coerente dentro da estrutura característica do gênero conto. Copie o quadro no caderno e preencha-o, listando os fatos importantes. Também não precisa copiar não, amados, é apenas a orientação. Então, qual é a situação inicial? Nós já temos. Temos a situação inicial. Qual foi? O momento da visita do credor, aliás, do devedor, do pai que devia, pai do narrador, que devia ao credor, que devia ao homem que foi cobrá-lo, certo? Que era impiedoso. Então, essa é a situação inicial. Há o conflito. Aí vocês vão criar o conflito. Mas já sabemos que gira em torno do quê? Da orelha que estava dentro do frasco. O clímax é dentro das informações que vocês vão escrevendo, das ações, da conversa, vai ser o ponto mais alto da narrativa, do conto de vocês, que nos informará, no caso a mim, né, que me fará entender
que a partir dali, daquele momento, daquela situação que vocês escreveram, algo muito sério vai acontecer. É o ponto mais alto, é onde fica aquela sensação de suspense. E aí, agora o que vai acontecer? A partir daí, quais são as atitudes? O que vai acontecer? O clímax é o momento mais alto da narrativa, que exatamente já na sequência vem o desfecho. O desfecho é a finalização. É como a situação vai ser resolvida. É o desfecho. É o finalmente. Lembrando que tudo isso vai ser contado na perspectiva, no olhar do credor. E o credor é o narrador e personagem. Ele vai nos contar ações, sentimentos, emoções e também vai participar dos diálogos, juntamente com o devedor, que é o pai do garoto. E se porventura surgir uma outra personagem que vocês acharam por bem criar, também pode aparecer nesse diálogo, nessa conversa. Ok? No conto de Moacir Clear, há um desfecho para a conversa entre pai e o credor que envolve a falsa orelha de Van Gogh, sendo arremessada pelo credor através da janela. Exatamente. O seu conto não precisa coincidir com esse desenlace também. Exatamente, meus amados. Olha, o conto de vocês deve ter um desfecho diferente. Vocês devem, porque o desfecho do conto do Van Gogh, né, do Moacir Clear, foi exatamente quando a orelha foi arremessada, quando ele não acreditou. Mas o que vocês vão produzir, na perspectiva, no olhar do credor, pode ter, não. Deve ter um olhar e um desfecho diferente desse. Porque não vai ter graça se for o mesmo. Está bem? E para nós terminarmos aqui as informações, também mais algumas orientações. Além de planejar os fatos e possíveis diálogos, defina brevemente o perfil do credor, que será personagem narrador do seu conto. Ele terá um nome? Professor, eu quero criar um nome para o credor. Pode? Pode sim, fica a seu critério. Quais são as suas características físicas e emocionais? Eu posso falar das características dele? Posso dizer que ele era o Alfredo, e era um homem alto, ou magro, ou forte, de emocional, de aparência endurecida ou de fisionomia gentil. Você vai criar. Você vai dar as características dele emocional também, física e emocional. Emocional é interior, psicológico, certo? Porque ele era considerado implacável. O que significa a palavra implacável? Pesquisa. Para você saber o significado direitinho, não vou dizer. Pesquisa, ok? Como ele contará esse conflito? Como que o credor contará o conflito? Na narração, prevalecerá um tom emotivo ou mais distanciado? Emotivo, emocional, proximidade ou mais distanciado, indiferente? Escreva no seu conto, observando as indicações temporais e as descrições das passagens que precisam ser econômicas, resumidas e breves. Lembre-se de que o foco narrativo será em primeira pessoa, ou seja, o credor quem conta a história. Foco narrativo em primeira pessoa, ou seja, narrador-personagem. Credor também é personagem, certo? Linguagem do seu texto. As narrativas do conto, na narrativa do conto A Orelha de Van Gogh, você observou que foram escolhidas algumas palavras para caracterizar o pai do narrador. Você se lembra de algumas dessas palavras ou expressões? Lembramos, né, meus amados? Ele era uma pessoa de bom coração. Está lá logo no início. Ele era bondoso, ele era gentil, né? Ele era simples. Aqui é só para a gente ter ideias e lembrando do texto, não precisa copiar. Nesse conto, duas palavras foram usadas para classificar o armazém do pai, criando uma extensão entre o perfil do homem e o lugar no qual trabalhava. Quais são essas palavras? Essas palavras, meus amados, é pequeno e modesto. O armazém era pequeno e modesto. Simples, né? Bem humilde. No conto de Moacir Clear, os adjetivos foram essenciais na construção do perfil das personagens. Ao escrever o seu texto, você terá de construir um perfil, desta vez do credor, ou seja, as características desse credor, como ele era. Porque só foi dito que ele era implacável, mas vocês irão relatar
características físicas e emocionais, certo? Para isso, procure prestar atenção à função dos adjetivos como modificadores dos substantivos, ou seja, o conteúdo que foi dado na aula anterior. A função dos adjetivos, que modificam os substantivos, ok? Recapitulando, produzir um conto, que o foco narrativo é em primeira pessoa, o narrador é o credor. Você cria um título interessante, no mínimo 12 linhas, no máximo 20. Cuidado com a pontuação, com a escrita correta das palavras, que é a ortografia, com os diálogos, com as etapas de construção do seu texto, que é o conflito, o clímax, o desfecho, todas as características que eu já expliquei, ok? E a avaliação do seu texto. Como que você vai avaliar? Primeiro, você tem que produzir um texto, amados, e ele nunca fica pronto da primeira vez. Quando a gente produz um texto, nós temos que primeiro fazer uma leitura silenciosa do que a gente escreveu. Depois, faz essa mesma leitura em voz alta. Ou pede a alguém para ler o seu texto e você ouvir. Ou ler para alguém ouvir. Essas opções de leituras nos fazem entender as partes que devemos modificar nosso texto. E o texto nunca fica pronto, perfeito, em uma única escrita. Ele precisa ser reescrito, ele precisa ser avaliado, ele precisa ser lido por outras pessoas para que a gente perceba se o outro entendeu o que a gente escreveu, certo? Então, vamos aqui. Quando você escrever seu texto, dê para sua mãe ler, para o seu irmão, para alguém próximo a você, para ver se ele entendeu a sua produção. É um bom indicativo se você está indo no caminho certo ou não, ok? Elementos do conto. O credor é o narrador e personagem da história. Isso aqui são indagações para nos fazer entender se o texto está bem organizado, bem estruturado. O leitor consegue compreender bem o perfil do credor? O conto se organiza em torno de um conflito? O texto mantém a harmonia entre as suas partes internas sem se tornar repetitivo? Exatamente, cansativo, repetindo as mesmas informações, não é legal. O título escolhido é tão impactante quanto o conto? Os diálogos e as descrições são econômicas? O conto mantém o interesse do leitor até o desfecho? Ou seja, dá vontade de ler até o fim? Tem interesse? Amados, eu espero muito que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, faz uma segunda leitura do nosso texto. Assiste novamente o vídeo, tira todas as dúvidas e faz com muito carinho, tá bom? Esse conto. Para concluirmos, uma mensagem. Sejamos como o sol, que não usa nenhuma recompensa, não espera lucros, nem elogios, nenhuma fama, simplesmente brilha. Meu desejo é que vocês brilhem muito e deixem também ser atingidos pelo brilho que vem de Deus na nossa vida. Ele é a maior luz que possa existir. Fiquem todos com Deus. E até a próxima aula.